Agora está gravando. Bom dia, gente. Aqui é a doutora Marjorie. Hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Ingrid McConville. Já ia falando inglês. Desculpa. Ela é advogada de imigração e hoje a gente vai discutir alguns tipos de vistos. Bom dia, Ingrid. Um prazer ter você. Bom dia, Marjorie. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por me incluir nos seus vídeos. Eu, como a Marjorie disse, eu sou Ingrid Domingues McConville, sou advogada de imigração. Eu atuo na área há 25 anos e somente na área de imigração. E meu escritório é em Fort Lauderdale, Pompano, na fronteira das duas cidades. Acho que a gente está bem pertinho. Depois eu vou colocar a informação de contato abaixo desse vídeo, quando a gente terminar. Quase em frente uma da outra, por sinal. Quase. Só dessa rua. Nós duas estamos na Federal, mas depois a gente coloca a informação de contato direitinho. Ingrid, uma das perguntas que eu sempre vejo as pessoas discutindo, né, tanto no social media, como também ligações aqui para o escritório, que muitas vezes eu recebo ligação de gente procurando advogado de imigração, simplesmente pelo fato de que eu falo português, né? E eu não trabalho com imigração, todo mundo sabe disso, mas tem certas pessoas que ainda ligam. Então, uma das perguntas é a questão do consulado. Eles estão abertos? Como é que está a situação com as entrevistas? Olha, os consulados estão abertos para coisas de mais emergência. Eles estão agendando entrevistas para vários vistos, mas está bem demorado. Dependendo da cidade no Brasil, vamos falar do Brasil, dependendo da cidade, as entrevistas de certos vistos estão sendo agendadas para abril, julho, setembro. Está bem demorado. E isso é de se esperar, porque nós estamos passando por essa pandemia que afetou o mundo inteiro, né? A imigração, lógico, obviamente, não ficaria fora. Mas eles estão abertos para coisas de emergência, né? Mas as entrevistas normais estão bem demoradas. E, por enquanto, não tem nada totalmente aberto. Como a fronteira. A fronteira é outra pergunta que as pessoas me fazem. A fronteira está fechada. Não. A fronteira não está fechada. Você pode vir aos Estados Unidos sempre e quando você faça uma quarentena em outro lugar. Por exemplo, meus clientes normalmente vão ao México ou algumas das ilhas. E, recentemente, eu ouvi falar que se você for a Porto Rico, e dependendo dos dias que você estiver, e se você puder apresentar um teste de Covid, acho que é PCR, se não me engano, aí talvez eles estão admitindo as pessoas. Mas isso ainda eu tenho que verificar com certeza. Mas, em geral, o brasileiro pode vir se ele fizer uma quarentena, digamos, no México, uma das ilhas, ou outros lugares que estão permitindo a entrada. Mas não está totalmente fechada a fronteira, não. E essa quarentena de quanto tempo? São 14 dias. 14 dias. Tá. 14 dias fora, e aí você pode entrar normalmente. Então, tem muita gente fazendo isso, a não ser que você seja americano, portador de green card, cônjuge de portador de green card, mãe ou pai de um cidadão americano. Então, existem exceções para essa quarentena. E isso nós sempre colocamos no nosso website, no nosso Instagram, que depois a gente pode colocar embaixo para as pessoas seguirem. As pessoas podem olhar e checar a questão do estado. Seguir no Instagram. Mas depende da situação da pessoa, tem como vir sem ter que fazer uma quarentena. Uhum. Isso. Se tiver alguma pergunta, é só te contatar também, né? A gente vai colocar toda a informação. Sim. E, Ingrid, tipos de vistos. Quais são os tipos de vistos assim, mais procurados? Eu escuto muito dizer sobre o visto, só porque eu sei que tem, por exemplo, tem lutadores, né? Tem muita coisa de UFC, MMA, outras pessoas que praticam esportes que são bem-sucedidas no esporte, né? Aquele visto de... Como que chama? Atleta. Isso. Atleta. Como funciona essa parte? Olha, existe mais ou menos em torno de 186 vistos, tá? Então, tem muito visto. Então, dependendo do seu perfil, nós tentamos enquadrar você naquele visto que é o mais adequado e que você seja elegível com boa chance de sucesso. Nós nunca podemos garantir uma aprovação, uma que é antiética e outra que o controle não é só sobre nós. Mas existem inúmeros vistos.
Na área de atletismo, existem vários, existem vídeos para atletas excepcionais, atletas extraordinários, e pessoas que querem um visto de atleta para vir aqui fazer como se diz, fazer parte de jogos, de várias competições, né? Então, existem inúmeros vistos, P, O, existem vários. E um dos mais populares agora, que é bom, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que ter cautela, é o visto EB2, National Interest Waiver. Tá? Esse processo, ele é fantástico se você se qualifica para ele. É um processo onde você é elegível porque você é uma pessoa excepcional dentro da sua carreira, da sua profissão. Tá? Então, não é para todo mundo. Tá? Você não pode dizer que você tem uma loja e você é excepcional vendedor na sua loja. Não é bem assim. Você tem que ter um certo nível de faculdade, quanto mais estudo, melhor, mestrado, 5, 10 anos de experiência, e tem que preencher outros requisitos que a lei determina. Além disso, você tem que ter ou um plano profissional ou um plano de negócios, recomendações de colegas ou supervisores que possam atestar para essa sua excepcionalidade, né, como se diz. Então, é um processo bem complicado. E existem muitas profissões que podem preencher esses requisitos, muitas, a lista é inúmera. Mas nós fazemos a área de TI, a área de consultoria, a área médica. Então, existem muitas profissões. Só que não é para todo mundo. Infelizmente, esse visto virou moda e as pessoas acham, eu tenho 5 anos de experiência ou 10, eu me qualifico. Não é só isso. Tem algo mais. A pessoa tem que ser, é só lembrar da palavra, às vezes, extraordinária. Excepcional. Não, excepcional. Extraordinária já é o outro visto. Esse é mais difícil ainda. Mas a área excepcional, tem muita gente que se qualifica, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Nós recebemos, em média, talvez umas 10 ou 15 ligações por semana, e dessas 10 ou 15, a grande maioria não se qualifica, entendeu? Então, eu não pego um caso se eu não acho primeiro que a pessoa se qualifica ou que tem uma boa chance de ter sucesso. Então, assim que nós decidimos qual casos que nós pegamos. Mas ele é um visto maravilhoso. Ele te dá o direito de residência, o green card, para você e para o seu cônjuge, para crianças menores de 21 anos. E ele é relativamente rápido, talvez 18 a 24 meses, que dentro do mundo de imigração isso é rápido. Então, ele é um visto maravilhoso para muita gente. Quem tiver interessado nesse tipo de processo, o primeiro passo é identificar o seu advogado ou advogada e ter em mãos um CV, um currículo muito bem detalhado. Mesmo se a pessoa acha, mas não vou colocar aquilo, coloca tudo, porque aí o advogado vai poder ver tudo que você fez e determinar a sua elegibilidade para seguir em frente. É assim que nós começamos. Com o seu CV, mandamos as informações para a pessoa ler, se realmente eles acham que se enquadram e se vão poder fornecer as provas e as evidências que nós precisamos. Esse é o EB2, National Interest Waiver, que você não precisa do empregador, você não precisa de ninguém. Você só está contando com a sua experiência e o seu passado de trabalho. Existe o EB2 com empregador, aí faz parte do sistema PERM, onde tem que ter um empregador, colocar os anúncios, ter certeza que não tem um americano ou um residente que possa fazer a função. Então, esses vistos são muito populares na comunidade brasileira, também como o visto L1. O visto L1 é quando um empresário no Brasil que tenha uma empresa e que seja vinculado a ela pelo menos 1 ano nos últimos 3 anos, queira abrir uma filial aqui, mesmo se for outro segmento completamente diferente. O dono da empresa ou a empresa em si pode transferir um executivo para cá e fazer outro tipo de negócio aqui com um investimento. Aí a pergunta, mas quanto que eu tenho que investir? É isso que eu ia perguntar, porque esses já são os vistos de negócio, né, Ingrid? Exato, são de investidores. Então, o investimento
que você vai precisar é aquela quantia necessária para você poder tornar realidade essa visão que você tem, mais um capital de giro. Então, não existe um número mágico. Em média, o visto L1, se a pessoa tem ao redor de 100 mil dólares, é uma quantidade boa. Existem alguns casos menos, existem muitos com mais. Mas essa é uma base, mais ou menos. E tem que ser muito bem montado. Você tem que ter um business plan de 5 anos, você tem que ter um local comercial. A matriz do Brasil não pode fechar, ela tem que continuar com alguém que ficou no seu lugar. Então, é um visto também muito bom, que dá o direito ao green card, não é imediato, ele é concedido por 1 ano, depois ele pode ser renovado por mais 2, e depois, se a pessoa quiser, tem um caminho para o green card. Esse é o visto L1. E o outro, que é muito popular na comunidade brasileira, é o visto E2. O E2 também é um visto de investidor, porém você não precisa ter nenhum vínculo a uma empresa, você apenas tem que ser cidadão de um país que tem um tratado com os Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil não é um e Portugal também não é. Mas a maioria da Europa, muitos países da América do Sul também fazem parte desse tratado. E esse visto, você investe uma quantia, também a mesma resposta. Quanto aquela quantia necessária para você tornar a sua visão em realidade. Esse pode ser um pouco menos, nós já fizemos com 70 mil, 50 mil, 80 mil, dependendo do que você vai fazer. Se você me falar, não, eu quero abrir um McDonald's, aí vai ser milhões. Agora, se você quiser abrir uma cafeteria que só serve café da manhã, ok. Agora, esse visto, também como L1, uma das coisas mais importantes é a criação de empregos. Você tem que criar empregos, não existe número fixo, também depende da sua empresa, e você tem que poder traçar a origem do seu investimento. Isso é muito importante para não acharem que tem alguma lavagem de dinheiro, alguma coisa ilícita. Alguma fraude, alguma coisa. Esses são os 3 vistos mais populares. Agora, além disso, nós fazemos o dia a dia, que são casamentos, cidadania e outras coisas dentro das leis de imigração. As coisas mais simples, né, Ingrid? Esses outros são mais complicados. Olha, Marjorie, eu aprendi depois de 25 anos, simples, rápido e fácil, na mesma frase que imigração, não se usa. Porque por mais simples que nós recebemos, eu quero fazer um processo, é bem rapidinho, é bem simples. Bom, simples não tem, não existe. Você quer ter outra parte, o barato. Exatamente. Simples, rápido, fácil e barato, na mesma frase, geralmente não vai dar bem, porque não são processos rápidos, não são simples, do mais simples ele ainda é complicado. E, obviamente, o advogado ele vai cobrar os honorários corretos para aquele tipo de processo. Tem advogado para todo mundo, tem muita gente, mas tem trabalho para todo mundo também. Mas o mais importante na escolha... As taxas da imigração também, né? Bom, lógico, as taxas elas continuam subindo, não é nada barato, ainda mais, por exemplo, um casamento, as taxas da imigração são altas, são mais de $1.000 e poucos por pessoa. Então, se você imagina uma família de 4, uma mulher ou um homem se casam, e um deles, o imigrante tem 2 filhos menores, digamos de 14 anos. Poxa, eles vão gastar 1, 2, 3, mais quase $5.000 de taxas. Só de taxas. Da imigração. Do governo. Agora, você imagina, se as taxas do governo são $5.000, $4.000, agora você imagina o nível do trabalho do profissional e a responsabilidade que ele ou ela vai ter. Com certeza. Então, outro ponto que nós estávamos conversando antes é a escolha do seu profissional. Seja você uma pessoa que queira fazer um contrato, ou fazer um divórcio, ou imigração, me perdoem, mas contratar alguém que não seja advogado é loucura. Porque, mas o meu amigo tem um amigo que fez e conseguiu. Parabéns para o seu amigo. Mas nada pode repor a atividade ou o profissionalismo ou o know-how de um advogado, independente da área. Independente da área. Mas eu vi na internet, é fácil.
Poxa, eu vi na internet que trocar um motor de carro, eu vejo todos. Você já viu esses programas? No YouTube, você vai lá, como trocar o motor do seu carro passo a passo. Você imagina se eu e você sentamos, Marjorie, vamos trocar o motor do nosso carro. Vamos refazer esse carro, a gente vai Vamos guiar. só olhando o YouTube. Não vai andar nunca, Ingrid. Não, ou até uma coisa mais simples. Eu adoro cozinhar e fazer bolos. E tem coisas que eu olho na internet, eu olho passo a passo, eu vou fazer e sai completamente diferente e sai tudo errado. Então, você tem a sua profissão. Com certeza. E aquela situação também que você é a sua vida, né? Quando a gente está falando de imigração e também de, não tanto em contratos, dependendo do tipo de contrato, mas, por exemplo, direito de família, é a sua vida, é a vida da sua família que você está arriscando. Então, das crianças e das crianças também. Então, é muito importante, ainda mais quando tem filhos menores de idade, né? Você tem que conversar com um profissional que sabe o que está fazendo. E não só isso, mas também uma pessoa que você confia, uma pessoa que você se sente confortável, né? Acho que tem muito disso, porque tem diferentes profissionais, diferentes personalidades. Então, é muito importante também, você tem que se identificar com a pessoa, né? Para você poder ter um relacionamento profissional bom, para você obter aquilo que você está procurando. Né? Isso eu sempre recomendo meus clientes. Olha, toda vez que alguém me liga e pede indicação de advogado de imigração, eu sempre passo o seu nome, mas também passo o nome de 2 outras pessoas e sempre falo para eles, liga, conversa, faz uma consulta, porque são personalidades diferentes. Sim. Né? E também questão de experiência, são anos de experiências diferentes. Né? Tem gente que tem mais, como você está quase um expert, 25 anos de experiência, é uma vida. Né? São níveis diferentes, né? Então tem muito isso também. Acho que as pessoas têm que prestar atenção nessa parte. E outra coisa que eu acho que você vai concordar comigo, Marjorie, é quando as pessoas chegam e fazem uma consulta ou começam a conversar com você, eu sempre digo aos meus clientes, eu vou te dizer o que você quer ouvir. Tá? Porque eles querem ouvir que o processo é rápido, fácil, vou pegar o meu green card, acabou rapidinho, baratinho. Não. Eu vou falar com o cliente o que eles precisam ouvir. E nem sempre é o que eles querem ouvir, e nem sempre vão gostar da minha resposta. Mas eu prefiro que eles saiam do meu escritório. Poxa vida, ela só falou coisas negativas, ela falou que não dá certo, porque aí eu respondo: qual seria o meu incentivo de não ter você como cliente? Nenhum. Eu quero poder oferecer a você um visto, um processo que tenha boa chance dele ser aprovado. Agora, o que me adianta eu te dizer não, 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 se tiver algo que eu possa fazer? Não faz sentido. Então, se o advogado, seja ele quem for, te olha de frente e fala, olha, infelizmente, o que você está pensando não tem como fazer, talvez uma alternativa, ou mesmo por agora não tem o que fazer, acredite no seu advogado. Tudo bem, você pode pegar outras opiniões, mas se a maioria te falam a mesma coisa, é porque realmente não tem o que fazer. E a pessoa que te diz o sim, 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 questione, porque você precisa ouvir a verdade e o que realmente se aplica a você, não o que você quer ouvir. Exato. Não, eu também trabalho da mesma forma. E muitas vezes as pessoas ficam nervosas, frustradas, mas porque o meu amigo ou a pessoa que está no meu serviço, ou porque essa outra pessoa, por exemplo, em caso de divórcio, isso acontece demais. Mas o meu irmão divorciou e não foi desse jeito, ou a minha mãe divorciou, ou seja lá quem foi que divorciou e não foi dessa maneira. Cada caso é um caso. Em toda a área. As pessoas não entendem, você não sabe os detalhes legais daquela situação. Exatamente. Né? Falando por cima. Então, o que eu tento sempre mostrar os cons e os prons, né? Os prós. Então, às vezes as pessoas não gostam porque tem mais negativo do que positivo, mas Sim. é a análise do seu caso. Né? A gente não está te falando porque às vezes as pessoas, né, take it personally. Não é você como pessoa, é o seu caso. Né? A gente está analisando os fatos de acordo com a lei. E muitas pessoas não entendem, mas por que comigo é diferente? Porque o caso é diferente. Né? Então, é muito melhor quando você chega no advogado ou qualquer profissional e a pessoa é honesta com você. Mesma coisa, por exemplo, vamos supor, você vai
fazer sei lá, renovar sua casa, vai fazer uma cozinha nova. Você não quer um construtor, um GC, né, um arquiteto que fale para você, olha, o que você está querendo não vai dar certo, porque esse pilar aqui você não pode remover. Se você Exatamente. remover, Exatamente. é a mesma coisa. Se você chega no escritório do advogado e ele te fala, olha, do jeito que você está querendo não vai dar certo, porque vai acontecer um desastre. Às vezes não é o que você está querendo, não existe dentro da lei. Né? Porque tem muita comparação também. No Brasil, a gente pode fazer isso, mas a gente não está no Brasil. Né? A gente está falando português, mas as leis daqui são totalmente diferentes. Sim. Então, realmente é aquela questão de, né, tenha paciência, escute direitinho o que o advogado está te falando, porque a gente está tentando, da melhor forma possível, te informar, te passar a informação correta, porque tem muita informação errada na internet. Você sabe disso. Sim. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, né? Tem muito esquema, né? Eu não sei qual a palavra em português. Tem muita gente que tira vantagem da pessoa que está naquela situação de, né, desespero, de necessidade, às vezes, principalmente no processo de imigração. Então, é aquela questão, tenha cuidado, né, com quem você vai entregar a sua vida, porque muita gente sai do Brasil, vende tudo, pega dinheiro de aposentadoria e coloca na mão de uma pessoa que não é uma pessoa idônea, né? Exatamente. E então, outra coisa na área de imigração que as pessoas devem lembrar é a pessoa que está vindo para cá, tá? Tem um amigo de um primo que falou, pode vir, vai dar tudo certo. Essa pessoa está no Brasil, como você disse, vende tudo que tem, pega o avião e vem embora. Aí chegam aqui, ao invés de primeiro procurar um advogado de imigração, não, eles vão no papo dos amigos, vão comprar uma casa, colocam as crianças na escola, compram carro, barco, cachorro, móveis, abrem empresa, começam a trabalhar e depois me ligam. Aí é uma salada de frutas que às vezes não tem como consertar. Às vezes não tem. Fruta podre, né, Ingrid? Então, se você está pensando em vir para cá, primeiro, ainda mais hoje em dia com a internet, tudo bem que tem muita coisa falsa, muita coisa errada na internet, mas tem muita coisa boa. Você procurando, você pode entrar em contato com vários profissionais, fazer perguntas, fazer uma consulta, mas jamais ouça, mas o meu amigo fez e deu certo. Poxa, cada caso, como diz você, cada caso é um caso. Podem ser os mesmos fatos, idênticos, e dá diferente. E dá resultado diferente. E isso é diferente. Muitos brasileiros gostam de garantia. No meu escritório não tem. Não existe garantia. Não. Primeiro, nós somos proibidos por lei de garantir qualquer resultado. Então, se você vai no advogado, qualquer profissional, mas estamos falando de advocacia, se você vai num advogado que te garante um resultado, só nisso aí já está errado. Sim, nós não podemos, porque uma que é antiético. Antiético é contra as regras, contra as nossas regras de profissionalismo. Da ordem, que quem manda na gente, Marjorie, é a ordem de advogados. Nós temos que seguir uma linha muito reta. E isso são 25 anos para mim, né, por causa de uns honorários de 4 ou 5 mil dólares, que eu vou quebrar essa regra jamais. Eu falo, eu pego o caso, se eu acho que ele tem boa chance, pode ser que não dê certo. Mesmo eu achando que ele tem uma boa chance, pode ser que a imigração ache completamente diferente e nega o caso. Mas eu nunca vou falar, não, garantido, assina embaixo. Não tem como. Não tem como, a gente não tem controle, né, Ingrid? É igual, por exemplo, direito de família, contratos, né, business law. É a mesma coisa, eu posso te explicar as possibilidades que podem acontecer. Sim. Mas eu não sou juiz, eu não tenho como te dizer o que o juiz vai fazer. Quantas vezes a gente chega num julgamento ou numa audiência e o juiz faz uma coisa que é totalmente contrária à jurisprudência e o que você está acostumado. Então, as pessoas às vezes esquecem, juízes são pessoas, são humanos como nós, todo mundo erra, né? Então, a gente nunca sabe, é aquela incógnita, né? Não tem como você... Eu queria ter uma bolinha de cristal. Eu também. Empresta para mim, Pega uma bola, vou usar isso aqui, ó, me fala o que vai acontecer. Eu queria,
ser milionário, porque a gente não tem como, né? A gente Não tem, infelizmente não. E as pessoas têm que entender. E eu acho que a maioria das pessoas, no fim, entendem, né? Sempre tem um grupo de pessoas que querem uma garantia ou querem que você prometa algo, mas isso não é possível e, além disso, para nós é proibido. Com Mas certeza. esses são os vistos que nós fazemos mais. A única coisa que eu não faço é asilo político. Tá. É a única coisa que eu não faço, tá? O resto tudo nós fazemos, mas nunca fiz asilo político. É uma área que eu nunca entrei, nunca fiz. Nunca fiz nenhum caso em 25 anos. Okay. Mas o resto tudo já fiz praticamente todo tipo de caso que você possa imaginar. Que bom. Ingrid, foi um prazer. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas. Eu acho que vai dar bastante informação para as pessoas, pelo menos para poder te ligar e esclarecer se eles tiverem pergunta, né? Eu acho que isso é importante. E às vezes as pessoas pensam, é caro contratar um advogado. Nem sempre. Não. Às vezes é o mesmo preço. Às vezes é o mesmo preço de uma paralegal, acredite ou não. Com certeza. E não só isso. Às vezes você não precisa nem contratar. Faz pelo menos a consulta. Para você ter a informação que você vai precisar para decidir lá na frente. É verdade. Preparar. Né? Não deixa para a última. Não deixa quando já virou aquela confusão e está todo mundo desesperado, porque isso acontece muito comigo também, né? Quebras de contrato, divórcio, aquela confusão, a pessoa tenta fazer ela mesma e na hora que já não está dando certo, vai atrás do advogado. Vamos fazer o contrário, né? Vamos ser, como a gente fala, proactive. Não sei a palavra em português. Bom, no mundo de imigração, uma das palavras mais importantes é o planejamento. Você tem que planejar. Planejar. Isso, vamos planejar e procurar ajuda no começo, porque vai ficar bem mais barato e vai ser mais rápido também, tem mais É verdade. Mas, Marjorie, olha, foi um prazer. A próxima vez vamos fazer o contrário. Aí eu passo. E eu vou te passar o nosso Instagram, tá? Porque nós, embora o escritório é meu, nós agora estamos trabalhando com o nome do escritório é DM Visa Law, que ficou mais claro para as pessoas o que exatamente nós fazemos. Então, eu vou te passar o meu Instagram com contato, se você puder botar aí as pessoas podem entrar em contato, tá bom? Tá. Muito obrigada. Até breve. Tchau, Marjorie. Valeu.